Semana retrasada, nós estávamos conversando no Evangelho de Marcos e descobrimos aquela história de uma mãe que vai até Jesus para falar com ele de sua filha que estava endemoniada. Na semana passada, no mesmo caminhar de Jesus, pelas mesmas ribanceiras por onde ele descia e subia, nós descobrimos que alguém levou para Jesus uma pessoa que não podia ouvir e mal podia falar. E Jesus a curou. E agora nós vamos para Marcos capítulo 8, versículo 22, continuar a nossa história das andanças de Jesus por aquela região Ciro-Fenícia, já voltando para a região da Galileia. Em Marcos 8, 22, tem uma história que dela aprenderemos algo bem importante para as nossas vidas hoje. Marcos, capítulo 8, versículo 22, diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e nela há importantes lições para as nossas vidas. Nos ajuda na compreensão da sua palavra, e que ela, a sua palavra, produza em nós tamanha mudança, que o Senhor fique muito mais glorificado nas nossas vidas e por causa do nosso jeito de viver neste mundo. Nos abençoe, Pai, te pedimos, pois oramos no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, minha gente? Amém. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, nós aprendemos esta lição de pessoas levando um cego a Jesus, implorando que ele tocasse nele. O toque de Jesus é curador, sanador, transformador. E nessa história da Bíblia, de novo, nós encontramos Jesus usando do cuspe. Já na vida do menino que era surdo, ele também fez isso, cuspiu aparentemente na própria mão e com o dedo tocou na boca daquele que mal podia falar. E de novo Jesus usa esse mesmo remédio celestial, porquanto só, na minha opinião, o único cuspe que funciona é o dele, porque veio do céu, nenhum daqui da terra foi aprovado até hoje. Por favor, não tente imitar Jesus quando alguém chegar perto de você por alguma necessidade. Espera aí, dele dá uma cuspida na cara. Você sabe que tem uma tribo indígena no centro-norte da África, existe uma tribo indígena que eles se cumprimentam quando um se aproxima do outro, cuspindo um no peito do outro. Quer ser missionário lá? Quer ser missionário lá? É menos pior do que se você for missionário na Ucrânia. Eu estive uma vez na Ucrânia, e eu estava na igreja, e na igreja batista onde eu estava, em Kiev, tinha o grupo de homens sentado de um lado, o grupo de mulheres sentado do outro lado. Eu só tinha visto essa experiência em determinadas igrejas no Brasil, mas igrejas batistas, eu não sabia que eles faziam assim lá, e as mulheres casadas todas tinham um lenço na cabeça, que era um sinal de que elas eram casadas, e as meninas e as moças solteiras não tinham lenço, e quando tinha uma senhora sem lenço, era meio complicado. Mas o interessante foi que um velhinho de 96 anos estava fazendo aniversário, e ele foi homenageado pelo pastor. O pastor o convidou para o palco, deu um ramalhete de flores para ele, e depois o pastor enfiou a mão na nuca dele, que assim, e trouxe o cara. O pastor abriu um beiço desse tamanho, e largou um selo na boca do velhinho.
Falei, Jesus, o que está acontecendo com as igrejas? Eu fiquei desesperado. E aí eu falei para o meu intérprete, o que é aquilo? Ele falou, te segura aí, porque se o povo da igreja gostar do que você vai falar, te prepara, que é assim que eles vão estar na porta te esperando, tudo de beiço armado. Ai, meu Deus do céu. E quando eu estava lá cumprimentando os velhinhos, eles já estavam com um beição assim, me esperando. Eu grudava no rosto deles aqui, fazia que eu não tinha entendido, e falava russo com eles. Eu falava, setembro chove, setembro chove. Aqui chove em julho, chove em todo lugar. Mas eu só sabia falar setembro chove. E eles não sabiam o que eu estava falando, nem eu tampouco, mas eu escapei. Mas quando nós chegamos na casa onde eu ia ficar hospedado, o velhinho nos recebeu com aquele beiço fraterno, cheio de Deus, ali. E aí o pessoal falou, pera! Pegaram a filmadora e me filmaram, ganhando o selo. Naquela época eu fazia parte da Igreja Batista de Curitiba. Pastor Pascoal Piragini, eu era um pastor auxiliar que mais atrapalhava, que auxiliava. E, para pior, mostraram lá para um grupo de pessoas o meu beijo na boca. Desde lá começou a minha derrocada, até que eu precisei sair. Gente, ganhar beijo na boca é complicado. Alguém me perguntou, é bom? É a mesma coisa que lamber um corrimão de pensão de cidade do interior. Eu descobri pelo menos que eu não gostava. Muito bom, se eu tivesse qualquer dúvida ali, todas elas tinham sido dirimidas. Mas só para voltar a falar do guspe, tem algumas situações culturais que são interessantes. Naquele tempo, cria-se na medicina de então que o guspe podia ser algo medicinal. Jesus, às vezes, vai contra toda a forma cultural do seu tempo, e às vezes Jesus navega nelas, nas formas e nuances da cultura e dos costumes, para através disso dizer, olha como eu estou cuidando de você e vou fazer um milagre. Jesus dá vista àquele cego. E é interessante que no milagre anterior as pessoas disseram, e a Bíblia registrou, tudo quanto Jesus faz, Ele faz de maneira perfeita. E porque agora Ele gospe e impõe as mãos nos olhos de um cego e pergunta, o que você está olhando, o que você está vendo? Ele falou assim, eu vejo os homens como se fossem árvores andando. Ele tinha ainda um pouco de astigmatismo, eu acho, embaçou tudo, ou duplas ou triplas imagens ao mesmo tempo desfocadas, alguma coisa estava acontecendo com aquele homem. Então Jesus lhe impõe as mãos outra vez e pergunta, e agora? Agora eu estou vendo perfeitamente. Esse é um milagre de Jesus, mas nessa história, eu gostaria de usar essa história para dizer para você que nós precisamos aperfeiçoar a nossa visão. Nós não somos pessoas com uma visão correta de todas as coisas. Nós precisamos admitir que a nossa visão é pequena. O apóstolo Paulo diz que a gente vê o Senhor ainda de forma embaçada. Eu tenho muito medo de pregadores ou pessoas que dizem assim, Deus é, Deus faz, é deste jeito. Bem, a única coisa que eu posso garantir para você que Deus é o que está escrito na Bíblia, Deus é amor. Nós precisamos melhorar, aperfeiçoar a nossa visão, pelo menos em 3 áreas. Primeiro, a nossa visão de Deus. Nós precisamos aprender mais como Ele é, como Ele faz. E tudo que de Deus podemos aprender de maneira legítima, boa, segura, equilibrada, verdadeira, está aqui, na palavra. A gente só pode aprender de Deus o que dele mesmo Ele decidiu revelar a nós. Ele diz na própria Bíblia, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mas Ele também diz nessa palavra, clama a mim, busca-me, e eu vou te revelar coisas grandes e firmes que não sabe. Nós precisamos aprender mais dEle, através da palavra e da oração. É o melhor, não é o melhor, é o único caminho possível para aprendermos dEle. Irmos para a palavra dEle e melhorarmos a nossa visão dEle. Quando nós começamos a melhorar a visão que temos dEle, eu ia dizer a palavra uma mágica, mas não é muito evangélica, um milagre.
começa a surgir nas nossas vidas é que, na medida em que buscamos o Senhor através da palavra e pela oração, quanto mais dele buscamos aprender e ampliar e aprimorar e aperfeiçoar a nossa visão deste Deus que é amor, quanto mais o conhecemos, melhor nos conhecemos. Todos nós temos uma autoimagem e uma autoestima. Autoimagem é aquilo que você acredita que você é. E autoestima é o que você sente a respeito daquilo que você acredita que você é. Mas a legítima autoimagem de cada um de nós só pode ser encontrada em buscando o Senhor, porque Ele dirá quem somos. Não importa o que as pessoas dizem, eu sou, importa o que Ele diz, eu sou. A minha autoimagem tem que nascer do aprimoramento de minha visão a respeito dEle. Quanto mais eu busco, mais eu aprendo de mim mesmo. Quanto mais eu pesquiso a Bíblia para saber de Deus, mais eu me conheço. Eu preciso melhorar a minha visão a respeito dEle e a respeito de mim mesmo. E então, aperfeiçoar a minha visão a respeito dos outros, das outras pessoas. As pessoas não são objetos que andam, não são árvores que andam. As pessoas são pessoas. E é interessante que a valorização que eu dou a outro ser humano nasce no meu conhecimento ou desconhecimento de Deus. Há 3 anos atrás, eu acreditei que eu ia poder comprar uma casa. E eu dei um sinal para a construtora. E 3 semanas depois, o gerente da construção me chamou e disse assim: o senhor pode vir aqui porque o cimento já está pronto e os caninhos que saem de dentro do cimento já estão prontos, eu quero mostrar para o senhor. Eu falei, mas eu nem sei se eu vou conseguir o financiamento. Ele disse, vai sim, mas venha ver a casa, ou o alicerce. E eu vi aquele cimentão, parecia uma quadra de futebol de salão, e com uns caninhos saindo por vários lugares, ele explicando que caninhos eram aqueles, as medidas. Ele, o senhor viu que está dentro das medidas exigidas? O senhor assina aqui? Eu falei, por quê? Porque o fiscal da prefeitura vem e ele quer saber se o senhor aprovou. Mas eu nem sei se eu vou comprar. Ele falou, vai. Mas e se eu não comprar? Bem, o próximo, a pessoa que for comprar, vai estar segura de que alguém que vai morar viu que está tudo certo. O senhor volta daqui 2 semanas que os tijolos vão estar na altura da sua cabeça. E eu fui lá e ele me mostrou. E cada 2 semanas ele me chamava. E um dia ele me mostrou as esquadrias de madeira e os buracos, os fios passando que estavam presos, a grossura do fio, a grossura do parafuso, o tamanho da porca, a sextavada. E ele mostrava no livro de códigos tudo que estava lá exatamente de acordo. A qualidade do material era excelente. Nenhum material era de 2ª categoria. E um dia eu falei assim, mas por que você faz isso? Ele disse, 3 razões. Primeira, o fiscal não aprova se o senhor não aprovou. Segunda, eu amo o meu trabalho. E eu gosto de fazer bem feito. Terceiro, o senhor tem importância. O senhor é importante. Quando o senhor morar nessa casa, o senhor tem que deitar a sua cabeça no seu travesseiro, sabendo que tudo aqui é de primeira qualidade, está de acordo com a lei, para a sua segurança e para o senhor ter uma vida boa dentro dessa casa. Por que um americano falou isso para mim? Porque esse país começou com o Evangelho de Jesus. Em Plymouth, os peregrinos chegaram e começaram essa nação com a Bíblia Sagrada. O outro importa. O outro importa. Por que ele tem uma boa visão de outras pessoas que ele não conhece? Porque lá nos antecedentes dele, nos ancestrais dele, havia a Bíblia correndo pelas veias, e essa maneira de ser passou a ser cultura. Diferente um pouco de determinado enorme país da América Latina, cujo nome eu não quero dizer. É para temer, não é? Quis fazer um trocadilho com o nome do presidente. Agora você entendeu. Três lugares. Como é que eu faço para aprimorar a minha visão?
Nessa história eu encontro algumas coisas bem interessantes, se eu quero aprimorar a minha visão dele, que aprimorará, aperfeiçoará a visão que eu tenho de mim mesmo e, por consequência, me fará ver pessoas como pessoas que têm importância. Primeiro, leve a Jesus. Levaram a Jesus. Leve as pessoas a Jesus. Qualquer outra pessoa, você pode levar a Jesus. Onde está Jesus? Ele disse, quando duas ou três pessoas estiverem reunidas em qualquer lugar do planeta ou do universo, 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Eu vou sugerir 2 lugares para você levar os seus amigos, as pessoas, para que eles ganhem visão de Deus, que melhorará a visão deles mesmos, e que melhorará a visão deles para com a sua esposa, para com o seu marido, para com os seus filhos, para com a sua vizinhança. 2 lugares. Primeiro lugar, a célula, o seu grupo pequeno, o seu life group. Se você não pertence a um, pertença a um, busque saber. Na saída tem informações sobre os life groups da nossa igreja. Ali 2 ou 3 ou 15 ou 20 ou 30 pessoas se reúnem uma vez por semana para louvá-lo, para aprender a palavra, e ele se faz presente aqui na igreja. Porque ele gosta desse prédio? Acho que não. Jesus não é preso a templos. Nós erigimos templos porque precisamos encontrar com o povo de Deus. Mas é porque tem 2 ou 3 pessoas reunidas neste lugar falando dele. E sempre que 2 ou 3 pessoas estão em qualquer lugar falando dele, ele está presente. Então convide pessoas, leve pessoas a Jesus. E Jesus tocará nelas. Mas às vezes a pessoa que precisa ser levada a Jesus é você mesmo. Vai mais a Jesus, vai mais a palavra, vai mais a oração, vai mais, se aproxime dele, não falte na reunião, para que essa preguiça? Vai e enfrenta, porque onde o povo de Deus está se reunido, mesmo com falhas, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo com pessoas naquele meio que às vezes têm problemas de caráter, que bom que aquelas pessoas estão ali. O melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa. Jamais, pessoal que está em casa também, na internet, jamais deixe de frequentar uma geografia que lhe faz bem, por causa da presença de Deus nesse lugar, por causa de alguém que você não gosta e está no mesmo lugar. Tem gente que fala assim, não vou mais na igreja, porque tem uma pessoa lá que eu odeio. Não, vem na igreja. Ah, tem uma pessoa lá que me fez mal, não vou mais na igreja. Vem na igreja. Não deixa que ninguém no mundo impeça que você frequente uma geografia onde Deus está presente só por causa de outras pessoas que estão lá. Afinal, você veio aqui para falar com Ele e para receber a palavra dEle. Não se incomode, de certa maneira, com quem está aqui. Pense assim, se essa pessoa que fez mal para mim, essa pessoa que não tem bom caráter, essa pessoa que aprontou aí fora, está indo na igreja, oh Deus, tem esperança, o Espírito Santo vai lá e fala, abre a visão dele para ele te enxergar, porque se ele te enxergar, vai se enxergar os seus pecados, e vai buscar purificação. Se ele te enxergar, ele vai se enxergar, e vai enxergar o próximo, e não será mais como ele é até hoje. Vá, Jesus. Segundo, Jesus levou para fora da aldeia. Às vezes, para melhorarmos nossa visão, aprimorarmos a nossa visão de Deus, nós precisaremos deixar pessoas, coisas, lugares que estão danificando a nossa vida. Às vezes, para irmos à presença do Senhor, teremos que nos libertar de certas roupas que estamos vestindo, certas coisas que estão dentro de nós, certas influências, certas verdades daquele grupo. Olha onde eu cheguei, nisso, minha vida está dando em nada, e eu ainda estou envolvido com este lugar, com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoas. Por quê? Às vezes eu preciso sair da minha aldeia para estar a sós com Jesus. De vez em quando um bom retiro espiritual faz bem. Tire um dia da semana para ficar sozinho e caminhar com Jesus. Vai fazer bem para a sua saúde e bem para o seu coração.
Às vezes precisamos sair do nosso meio. Há pessoas, às vezes, que nos machucam. Cuidado com a sua aldeia, cuidado com o seu grupinho, cuidado com a sua turminha, cuidado com a sua tribo, cuidado com a sua gangue. Às vezes nós pais precisamos orientar os nossos filhos, dizer: filho, filha, eu preciso que você não frequente mais este lugar, porque este lugar só está machucando você. Às vezes precisamos sair para fora de nossa aldeia, se queremos melhorar a nossa visão. Em terceiro lugar, eu preciso estar aberto às manifestações sobrenaturais de Deus. Todo aquele que busca o Senhor tem que estar pronto para receber, ser tocado, perceber-se tomado por intervenções sobrenaturais de Deus. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Não é porque Jesus cuspiu nos olhos daquele cego que Jesus só cura cego cuspindo nos olhos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: por exemplo, Daniel, no Antigo Testamento, tem uma mão, aparece uma mão grande, não uma mão de comer, uma mão, uma hand, uma mão na parede, escrevendo o que ninguém sabe. Daniel vai e interpreta o que está acontecendo. Nunca mais essa mão apareceu em nenhum lugar. Jesus Cristo, quando foi batizado, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Nenhuma pomba mais é o Espírito Santo. Naamã, para se purificar, teve que tomar banho 7 mergulhos no rio Jordão. Os 7 mergulhos não se tornaram doutrina de cura para o universo, para a humanidade. Jesus transformou a água em vinho, e Ele não fez isso o tempo todo, Ele fez uma vez, e não significa que quando o vinho da tua casa acabar, você enche uma tina de água e espera virar vinho. Há uns anos atrás eu estava no acampamento, e o acampamento não ia. E aí os líderes do acampamento falaram: vamos orar de madrugada, tem um bambuzal aqui, vamos fazer uma vigília de oração. E aí eu fui com eles. E como eu era o pastor que estava pregando naqueles dias, eles me deram uma lanterna para eu ligar e ler a Bíblia. E quando eu fiz aquilo, os pernilongos daquele lugar eram crentes, e vieram todos perto de mim, por causa daquela luz. Eles gostam de andar na luz. Eu apaguei a lanterna e falei: show, pernilongo. Mas eles voltaram, com umas lanterninhas piscando assim. E aqueles pernilongos jantaram o meu rosto, jantaram as minhas mãos. Mas eu li a Bíblia até o final, apaguei a lanterna e nós começamos a orar. Mas eu sou muito medroso. Não sei se eu já falei isso para você. Tenho medo de tudo. Tenho medo de barata. Já viu que ela sempre foge para o seu lado? Ela é tonta. Medo de injeção. Eu odeio injeção. Tenho medo de muita coisa. Choque. Da minha esposa. E aí eu, com muito medo, olhei para trás. Tinha uma neblina. Coisa assim escura, mas aquela coisa nebulosa. Eu comecei a arrepiar, eu não conseguia me concentrar para orar, estava morrendo de medo. O meu corpo já estava começando a querer funcionar sozinho em partes que a gente tem que ter controle. E quando eu olhei de novo, o mato estava aceso, feito luz de vagalume, mas constante. E eu falei para o pessoal: desculpa atrapalhar a oração. Olha para trás. Nós estávamos num círculo. E o pessoal disse: para trás para onde? Falei: para trás do céu, olha. E todo mundo olhou e falou: nossa, que isso? O mato estava brilhando. E aí todos nós racionais: deve ser alguma coisa da natureza, por causa que está de noite, porque tem neblina, porque não sei o que lá, porque molhou, porque secou, e acendeu essa luzinha. Isso é natural, acontece de todo lado. Aí eu falei assim: acontece de todo lado? Lógico, isso é coisa mais natural. Gente, nenhum alarido com isso, hein? Tem nada de espiritual, alguém disse. Eu falei: tá bom, eu acredito que não tem nada de espiritual. Mas por que o mato
em frente da gente não está iluminado, só atrás da gente, atrás de todos nós. E todo mundo olhou para frente e olhou para trás do pé, e todos começaram a chorar, todos começaram a glorificar o Senhor. O que foi aquilo? Sabe quando isso aconteceu? Quando no ambiente daquela oração alguém falou: Senhor, eu quero te confessar que eu não gosto da irmã fulana, eu acho ela uma nojenta, mas a culpa é minha. E alguém começa a chorar na roda. Era a nojenta. A nojenta diz: Senhor, ela tem razão, eu sou uma nojenta, uma metida, mas eu quero te pedir perdão. O marido da que orou primeiro falou: Senhor, eu também tenho raiva do marido dela. E ele disse: Senhor, ele não faz, ele está certo, eu sou apronto contra ele, eu quero te pedir. E começou todo mundo a pedir perdão a Deus por causa de brigas naquele grupo. Quando a confissão chegou, o mato iluminou. O que era aquilo? O que era aquilo? Deus dizendo: eu gosto disso, eu estou aí com vocês, vou dar um sinal da minha presença. Gente, a gente glorificou. E aí todo mundo, lógico, levou um pouquinho daquele matinho de bambu para casa. E aí nós falamos: gente, não vamos contar nada para ninguém no acampamento, que vai dar encrenca, nós vamos ser tudo excluídos da igreja como loucos. Então, combinado, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Mas a gente volta amanhã para orar? Ok, a gente volta amanhã para orar. Mas ninguém mais do grupo queria orar, queria ver o matinho brilhando. E naquela noite, Deus mandou um toró, mas uma chuva que foi impossível sair do alojamento, impossível. Mas era muita água, eu nunca vi igual. Mas choveu muito, alagou o acampamento, foi complicado o negócio. No outro dia a gente levantou com cara de tacho, e um procurou o outro, falou assim: rapaz, não deu, né? Falou: não deu, mas sabe o que eu fiz? O que você fez? Eu desci da minha beliche bem devagarzinho, tirei o matinho do meu bolso, pus na minha frente, ajoelhei e fiquei orando, e de vez em quando abri um olho, e nada, abri um olho, e nada, a noite inteira de joelho, o bichinho não iluminou. E aí todo mundo falou: eu também. O que Deus estava dizendo? Eu fiz um sinal que provavelmente jamais se repetirá na sua vida, eu só quis dizer, eu estava lá. Agora você vai adorar o mato? Eu mando uma chuva e o mato nunca mais vai acender, porque eu sou o alvo da adoração e não os meus sinais. Deus realiza sinais para a gente adorá-lo e não para a gente adorar, mas fica aberto ao sobrenatural, abre sua mente ao sobrenatural. Oi? Já vou terminar. Quarto, se for preciso, como Jesus disse, não volte mais para a aldeia. Deixe-me dizer, você estava metido em situações terríveis, que machucaram você, machucaram a sua casa, machucaram os seus relacionamentos. E Jesus tem te libertado, tem te arrancado essas tranqueiras de dentro de você. Diariamente Ele tem te purificado. Por que você vai voltar para as velhas vestimentas do pecado, do engano e do erro? Sabe o que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Aquele a quem você se apresentar, deste você se tornará escravo. Você era escravo, quem sabe, agora há pouco, de vícios, de pensamentos tortos, de uma cosmovisão deturpada. Você estava amarrado a pessoas, mas agora o Senhor tem te libertado. E os seus olhos só estão começando a abrir, as coisas ainda estão embaçadas. Há muito mais de Deus para ver. Não abandone aquele que hoje te ilumina para voltar às trevas de onde Ele te arrancou. Jesus disse para aquele moço: ei, não volte àquela aldeia. Quer viver com as velhas vestimentas que tanto te machucaram, ou quer viver livre? Aprimora a tua visão. Sabe o que eu falaria para você hoje? Vamos comigo ao oculista? Vamos comigo à presença daquele que aprimora a nossa visão? Vamos à presença dele para te dizer: Jesus, eu estou preso a amarras
que me impedem de ver como eu deveria ver. Eu não estou amando a minha esposa como eu deveria amar por causa de quem eu sou. Muda-me. Eu preciso ser outra pessoa para minha mulher. Eu preciso ser outra pessoa para o meu marido. Eu preciso ser outro pai para os meus filhos. Eu preciso ser uma mãe diferente para os meus filhos, com uma nova visão de você, uma nova visão de mim mesma, para eu poder dar o valor que eles precisam receber de mim. Aí fora, as pessoas crerão no seu Jesus, na medida em que você cresce em conhecê-lo, em se conhecer, e por isso muda o seu jeito de ser para com as pessoas. Aquele trecho de Romano diz: antes éramos escravos do erro, do engano, da fraude, da mentira, do medo, das trevas, de demônios, do pecado. De tudo isso fomos libertos, agora somos escravos da justiça. Como as pessoas crerão no seu Deus se você não vive na prática da justiça lá fora? O que é ser justo? Ser correto, ser verdadeiro, ser honesto, ser direito, ser limpo, ser iluminado. Na medida em que você cresce em conhecê-lo, você se conhece melhor e sabe que você precisa viver uma vida de amor, que na prática é justiça, porque as pessoas não são objetos por aí, são seres humanos que Ele também ama e Ele deseja fazer você o instrumento do amor dele a toda essa gente. Amém?